Então, a nossa primeira aula de hoje é assistência técnica e extensão rural, né? É uma disciplina que, como ano passado, ela também sofreu uma remodelação. Ela se chamava apenas extensão rural, mas basicamente o conteúdo que a gente vai estudar é o mesmo dos anos anteriores. Essas palavras, assistência técnica e extensão rural, certamente não são palavras novas para vocês. Nós já chegamos a conversar sobre esse assunto lá no primeiro ano da disciplina de Fundamentos do Agronegócio, quando a gente estudou os principais serviços agropecuários. E entre eles estava assistência técnica e extensão rural. Será que algum de vocês recorda disso? Sim, Ótimo. Quem foi que falou? Foi a Clarice? fui eu. Ótimo. E o que seria, Clarice, assistência técnica e extensão rural? Acho que seria o técnico da assistência aos pequenos produtores, sabe? Fazer visitas às propriedades, essas coisas. Muito bem. Basicamente é isso mesmo, viu? Clarice recordando muito bem sobre o que a gente viu lá no ensino, no primeiro ano, né, do nosso curso. E que possivelmente ela também tenha pesquisado mais a fundo, porque quem consulta sites sobre o setor, ou assiste programas sobre o Globo Rural, a assistência técnica é um assunto que está sempre em evidência, né, nas informações sobre o setor. Bom, com certeza, além da Clarice, muitos de vocês já ouviram falar, né? E conforme a Clarice colocou, de fato, a gente tem um profissional que leva essa chamada assistência técnica e extensão rural, o produtor rural. Mas alguém saberia dizer mais alguma informação? Né? Por exemplo, a assistência técnica e extensão rural é um serviço que é contratado pelo produtor rural? Ou será que é um serviço público oferecido pelo governo? Tem alguns programas do governo que oferecem, né? Mas na maior parte é contratado, não? A maior parte é contratada. Quem está falando? É o Dácio, é? Aham. Ótimo. Mas com base em que você disse que a maior parte é contratada? É porque você já leu sobre o assunto? Não, assim, por parte da minha família que é agricultor, e às vezes contrata uma pessoa para dar assistência. Eles contratam? Algumas vezes sim. É um procedimento bastante diferenciado do comum, né, que a gente encontra na classe da produção rural. Mas que é muito interessante que haja essa atitude, né, de procurar o serviço e, se não encontra gratuitamente, se pague por ele. Agora, nós vamos fazer diferenciações mais a fundo, né, nas próximas aulas. Mas a extensão rural, ou até, certo, gravem desde já essa sigla que está aqui, até a assistência técnica e extensão rural. E é muito comum que a gente chame esse serviço apenas de até. Até um serviço público, certo? Que é garantido pela nossa Constituição Federal. Ela garante que os produtores rurais tenham acesso à assistência técnica e extensão rural, onde o governo se responsabiliza por oferecer essa assistência. O problema é que nós não temos a assistência ocorrendo na mesma quantidade que deveria ter para atender toda a população rural. Só para vocês terem ideia, não sei se melhorou o cenário, mas acredito que não, mas aqui em Jaguaruana mesmo nós temos uma unidade da Emates, que a Emates é a empresa de assistência técnica e extensão rural do Ceará, a empresa pública, e lá na Emates nós temos apenas 2 técnicos para poder visitar os produtores rurais de Jaguaruana, né? Segundo a Secretaria de Agricultura, está na casa aí de mais de 10 mil produtores. Será que esses 2
funcionários dão conta de atender toda essa população? Fica difícil, né? Então, nesse sentido, hoje a assistência técnica ela tem um grande problema que é não conseguir ser disponibilizada na quantidade que seria necessária para poder atender a população rural. E a gente vai ver mais à frente as dificuldades que isso acaba gerando. Então, por isso, existem os escritórios de consultoria que oferecem também assistência técnica e extensão rural. Obviamente, não gratuito, né? O produtor rural vai ter que pagar por isso. E aí é como se fosse a questão da saúde e da educação do nosso país, onde os governos são obrigados a oferecer escolas, a oferecer universidades, a oferecer hospitais, clínicas e postos de saúde, mas mesmo assim o acesso é muito escasso ou a qualidade do serviço não é tão boa que faz com que algumas pessoas, principalmente quem tem melhor nível de renda, vá buscar em ofertas particulares e pague por esse serviço que deveria receber gratuitamente, né? Então, na assistência técnica e extensão rural, isso também acaba ocorrendo. Então, quando nós nos aprofundarmos nas próximas aulas, nós vamos ver que a assistência técnica é muito mais do que uma simples visita do profissional, que a gente chama de extensionista, a um produtor rural. Ela vai abranger diversas outras situações de área de conhecimento e envolve também diversas políticas, que inclusive vocês já ouviram falar, como, por exemplo, o PAA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos, o PRONAF, que é o Programa Nacional de Incentivo à Agricultura Familiar, o PENAI, que é o Programa Nacional de Aquisição de Alimentos para Alimentação das Escolas, entre outros, que vão ajudando e são importantes para que o campo, a zona rural, se desenvolva. Onde você tem programa de construção de escolas voltadas ao homem do campo, chamadas escolas agrícolas, onde a gente vai ter a necessidade de construção de infraestrutura, como estradas, cisternas, recursos hídricos, como grandes açudes, canais de irrigação, programas que incentivem o cooperativismo, né, assunto que, inclusive, vocês começarão daqui a pouco a estudar com o professor David e outra disciplina, incentivar a agroindustrialização dos produtos. Então, envolve uma série de políticas públicas e de outras áreas de conhecimento que estarão sendo inseridas dentro desse assunto. De imediato, para que a gente possa compreender a importância da extensão rural, vou fazer uma breve analogia aqui com vocês. Um exemplo bem simples, mas que nos permite compreender o quão difícil é hoje trabalhar a extensão rural e o quão fácil poderia ser se tivesse um pouco mais de interesse dos nossos governantes. Nós temos um Brasil que nós pouco conhecemos, que funciona dentro das universidades, de escolas técnicas como as nossas, de grandes laboratórios de pesquisas e de instituições, como a própria EMATES, a Embrapa, a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, entre tantas outras instituições que realizam a pesquisa científica, que estudam como combater novas pragas e doenças, como melhorar o bem-estar da criação de animais, como melhorar a qualidade dos produtos agroindustriais, como cuidar melhor do solo, do uso da água, né? Tudo isso normalmente surge dentro de laboratórios ou de áreas de propriedades rurais que pertencem a instituições de pesquisa. E de um outro lado, nós temos o produtor rural. Eu acho que vocês recordam, como nós estudamos também lá na disciplina de Fundamentos do Agronegócio, que quando a gente pega toda a população rural brasileira, a menor parte, cerca de 10%, é a que consegue produzir
na maior quantidade, que inclusive é responsável pelo grande PIB do agronegócio brasileiro, pelas grandes exportações do agronegócio brasileiro. A maior parte da população rural, cerca de 90%, ela não consegue produzir numa escala adequada, com a qualidade adequada, com as técnicas de sustentabilidade que seriam as mais viáveis para o cenário que a gente tem hoje, e que, obviamente, são pessoas que têm baixo nível de instrução, de educação, que têm pouco conhecimento, que não sabem negociar, e estão o tempo todo, como nós vimos no ano passado na disciplina de mercado e comercialização, sofrendo com as complexidades do mercado, sem conseguir agregar valor aos seus produtos, sem conseguir uma melhor rentabilidade e, obviamente, sem conseguir crescer com o seu próprio agronegócio, né? São pessoas que acabam dependendo de programas assistenciais, como o Seguro Safra, o Bolsa Família, ou que muitas vezes até passa fome, né? A maior parte da população que ainda passa fome no nosso país, que infelizmente está crescendo, ela vive no campo. Então, nós temos dois Brasis isolados. É como se esse que é bem interessante, que consegue produzir pesquisas de ponta e bem alinhadas com as mais avançadas tecnologias, é como se eles estivessem aqui, ó, nessa margem esquerda do rio. E a população rural, que tanto seria beneficiada com essas tecnologias e novas descobertas científicas, estão aqui, na margem direita, do outro lado do rio. Ou seja, embora a gente sempre fala que a pesquisa no nosso país tem pouco investimento, é muito baixa em relação a outros países, mas mesmo assim a gente consegue números muito expressivos, né? Inclusive nós conseguimos, né, em parceria, criar uma vacina também para a Covid-19. Dentro do setor do agronegócio, nós temos pesquisas muito avançadas e pioneiras, né? A pesquisa que ganhou o Prêmio Nobel de Química no ano passado, que é a edição de Genoma, que está sendo aplicada em diversas áreas do conhecimento, como a medicina, entre outras, também é produzida na agricultura, e é a grande aposta para que no futuro a gente não vá mais precisar utilizar produtos químicos, porque a gente vai fazer alteração genética nas plantas, e essas plantas agora vão ser imunes a pragas e doenças, né? O Brasil é um dos 4 países apenas que está realizando essa pesquisa pioneira. E pouca gente sabe isso, né? Mesmo com todos os recursos escassos que a gente tem. Mas, infelizmente, toda essa tecnologia, todas essas descobertas, elas vão para artigos científicos, vão para livros que são publicados, são divulgados em congressos, mas não chega aqui do outro lado do rio, para quem mais precisa. O resultado é que os anos passam, o grande produtor rural e o médio continua crescendo, ficando cada vez mais rico, e o pequeno produtor rural cada vez mais pobre. A ciência avança, mas não contribui para que a nossa sociedade seja menos desigual. A grande missão da extensão rural é construir uma ponte que consiga finalmente levar todas essas informações que são produzidas na área do conhecimento brasileiro para o produtor rural. E não simplesmente levar essas informações, porque não adianta você chegar com um livro, um artigo científico, ou levar um produtor rural para uma palestra aonde vai ser dito apenas termos técnicos. O produtor rural não vai compreender isso. O nível de educação e de instrução dele é baixo. Ele precisa que essa linguagem seja adaptada, ele precisa ser treinado, capacitado. Então, surge aí uma das grandes dificuldades que existe dentro da extensão rural e que precisa ser vencido, precisa ser superado. E profissionais como nós, né, como vocês, futuramente, quem sabe, assumindo cargos com a função de extensão rural, consigam finalmente entender e conseguir colocar isso em prática.
o desafio de traduzir a linguagem científica para a linguagem popular rural, de forma a não receber apenas um aceno de cabeça como forma de concordância, que é algo muito comum. O técnico explica com os termos técnicos que ele estudou lá na faculdade, no curso técnico dele, o produtor rural não entende, tem vergonha de perguntar e simplesmente balança a cabeça, dando a entender que sim, que está entendendo. Mas isso não acontece. Então é preciso que se gere um diálogo, uma análise crítica sobre o campo e a ciência para quem mais precisa dela. Nesse sentido, os desafios do extensionista rural, eles são enormes, né? Eu que, inclusive, já fui né? Conforme as fotografias aqui entregam, percebi bem como essa dificuldade existe e que muitas vezes ela não surge apenas do desinteresse do produtor, que pode vir de diversas causas, né? O produtor pode não ter interesse em receber assistência técnica porque ele acha que você está se intrometendo na vida dele. Você está dando opinião sobre algo que ele passou a vida toda trabalhando de uma forma e agora você está dizendo que é outra. Às vezes ele tem vergonha de receber uma outra pessoa, né? Por ser uma pessoa mais humilde, mas é preciso insistir, é preciso dar confiança para que o produtor rural ele entenda que o extensionista é como se fosse um verdadeiro amigo que está ali para lhe auxiliar, para lhe ajudar a encontrar soluções que melhorem a sua forma de poder produzir, seja na agricultura, seja na pecuária, na produção florestal, seja o que ele tiver na propriedade, encontrar possibilidades de otimizar essa produção e fazer com que ele melhore a sua renda. Como uma ex-presidente do Conselho Nacional de Agricultura dizia, é preciso entender que hoje, no nosso país, o agronegócio precisa ajudar a construir uma nova classe média rural. Ou seja, tem que tirar muita gente que está na situação da pobreza, dependendo de programas assistenciais do governo, e colocá-las como protagonistas de sua vida. Fazer com que elas finalmente consigam extrair o máximo de sua propriedade em produção, encontrar mercado para ela, e a partir daí, desse momento, ela consiga viver por conta própria, sem depender de benefício do governo, e tendo uma renda que é digna para ela e para sua família. Né? E a gente vai ver cada um dos desafios que acabam contribuindo para que essa missão ela se torne um pouco mais difícil do que deveria ser. Tudo bem até aqui, pessoal? Alguma dúvida? Tudo certo. Nesse sentido, né, dando a exposição geral do que iremos estudar à frente, trago agora as informações referentes à didática. Oi. A Larissa está pedindo para o senhor repetir. Repetir o quê? Repetir sobre o quê? Ela colocou assim, o senhor poderia explicar novamente no comentário? Nesse fechamento que eu dei, eu coloquei que o grande desafio que a gente tem, né, é conseguir, além de estudar os fundamentos aqui da extensão rural, de uma forma que a gente tenha ciência que essa linguagem científica ela precisa ser adaptada para que se haja a compreensão do produtor rural. E que isso se faz necessário porque a extensão rural ela não tem a efetividade que deveria ter. Ela basicamente funciona porque tem que existir, mas não funciona da forma adequada, ou seja, fazendo com que os produtores rurais, da maior parcela, a população
mais pobre, ela não se desenvolve. Ou seja, se a gente fizer, por exemplo, um estudo, a gente vai ver que a população rural, da sua maior parte, com baixa instrução, com baixa educação, no prazo de 20 anos atrás, de 10 anos atrás, ela não melhorou de vida. Então, isso mostra que a assistência técnica e a extensão rural ela não está funcionando bem no nosso país. Por que não está funcionando, apesar da gente ser uma referência em pesquisa agropecuária? Porque a ciência não está sendo levada para o campo, fazendo com que o produtor rural compreenda as informações e coloque em prática, conseguindo extrair o máximo que ele possa da propriedade rural dele, ou seja, fazendo com que ele consiga produzir cada vez mais e com mais qualidade. E que isso é vital para que ele tenha a sua própria renda, tenha o seu próprio agronegócio, consiga dinheiro e mantenha a sua família da sua produção e não dependa mais de programas assistenciais. Ou seja, se criar uma nova classe média dentro da população rural, que tenha condições de viver da sua própria produção. Era basicamente isso. Ficou claro, Larissa? Ela falou que sim. A gente vai seguir, então, com as informações relacionadas ao planejamento didático, pedagógico da nossa disciplina. Ela tem uma carga horária de 60 horas, certo? Se nós tivéssemos no sistema presencial, nós teríamos, então, 3 aulas por semana. Como não, eu acredito que, como algumas do semestre passado, possivelmente a gente só vai ter um encontro. Como suporte pedagógico, vocês terão a apostila didática, estarão recebendo em breve, poderão ter material didático complementar sendo disponibilizado para vocês no Google Sala de Aula, e terão, obviamente, o atendimento virtual via e-mail ou WhatsApp, né? Lembrando que vocês devem ficar à vontade, né, para enviar suas dúvidas. Poucos colegas participavam no ano passado, né? Então é interessante que ao estudar, eu não consegui identificar algumas informações, vocês não se intimidem em enviarem suas dúvidas, porque eu vou estar à disposição para respondê-las. O objetivo da disciplina é apresentar os conceitos fundamentais para a compreensão dos serviços de assistência técnica e extensão rural, sua história e importância para o desenvolvimento do agronegócio brasileiro. E os conteúdos que a gente vai estudar são os fundamentos da extensão rural, a extensão rural e o desenvolvimento sustentável, e os procedimentos na assistência técnica e extensão rural. Nesse primeiro módulo, nós veremos algo mais didático, né? Vamos entender, por exemplo, como foi que a extensão rural surgiu no nosso país e também quais foram os períodos que foram mais relevantes para que a gente possa ter o modelo que a gente tem hoje, né? Bem como verificar, fazer uma análise do que precisa melhorar, onde foi que a gente acertou no passado, o que a gente está acertando agora e que precisa ser mantido em políticas futuras. Na extensão rural e desenvolvimento sustentável, nós vamos ver como a extensão rural é aplicada em campos específicos, como conservação dos solos, produção de produtos defensivos biológicos, utilização mais racional do uso de água, alguns pontos que, inclusive, vocês já devem ter estudado em disciplinas anteriores. E nos procedimentos de assistência técnica e extensão rural, nós vamos estudar como que a gente vai fazer a transferência de conhecimento para o produtor rural. Afinal, a extensão rural é só visita ou existem outras metodologias que a gente pode aplicar? Existem várias. E a gente vai estudar uma a uma e como que ela pode ter o efeito
que deve ter para a população rural, inclusive com atividades práticas. Avulso a esses conteúdos, nós também devemos estudar, inclusive em trabalhos avaliativos, infraestrutura agrícola, aliás, infraestrutura agrária, que inclusive complementa o assunto de logística, que foi um assunto que a gente não conseguiu estudar ano passado em uma das nossas disciplinas. Então, seria complementar essa situação. E também estudaremos sobre crédito rural, que é como que é disponibilizado dinheiro para a população rural poder pegar emprestado, para poder financiar sua produção, para comprar um maquinário agrícola, para investir em alguma tecnologia na sua propriedade rural. Como é que funciona? Como é que o produtor rural pode fazer isso? Como é que você, como profissional, poderia produzir um projeto para captar recurso para o crédito rural? Então, basicamente, a gente vai ter mais esses dois assuntos por fora, complementando esses 3 conteúdos. As competências que a gente espera que vocês desenvolvam ao longo da disciplina é reconhecer a importância da extensão rural no agronegócio brasileiro, reconhecer o papel das políticas públicas no desenvolvimento da extensão rural e aplicar adequadamente as técnicas de extensão rural junto às mais diversas comunidades, né? Quando eu digo que há mais diversas comunidades, é que quando a gente diz população rural, às vezes a gente imagina aquele simples produtor rural que mora na zona rural de uma cidade. Mas nós temos diversas comunidades inseridas nessas populações rurais, como, por exemplo, as comunidades quilombolas, comunidades indígenas que praticam a produção agropecuária, comunidades ribeirinhas, e para todas elas a gente precisa ter uma abordagem diferente da transmissão das nossas metodologias. E as habilidades que a gente espera que vocês desenvolvam é a compreensão da importância da extensão rural no agronegócio brasileiro, saber propor e analisar políticas públicas no desenvolvimento da extensão rural, e saber empregar técnicas adequadas de extensão rural. Como procedimentos metodológicos, nós teremos nossas aulas online, né, possivelmente a cada 15 dias, as notas de aulas que a gente já utilizava no ano passado, sempre com a preocupação de dar destaque aos termos técnicos, levando a páginas que vocês consigam pesquisar o que eles significam, com o uso de imagens e, às vezes, com vídeos também anexados para que vocês consigam compreender o assunto com o máximo de aproveitamento. Vídeos didáticos ou jornalísticos, né, que complementem os nossos conteúdos, os exercícios de fixação, como já tínhamos no ano passado, e os trabalhos avaliativos, né, que vão valer nota para a disciplina. Falando nisso, em relação à avaliação, nós vamos mudar um pouco, justamente para que a gente possa forçar um pouco vocês mais a desenvolverem trabalhos criativos e desenvolver a cognição de vocês. Nesse sentido, vocês serão avaliados na nota bimestral com a divisão da nota nessas 4 etapas. A devolutiva dos exercícios, que vai valer até 6. Compreenda que vale até 6, não significa que se você devolver tudo, você vai ter 6, porque eles vão ser analisados para que não ocorra novamente de colegas mandarem respostas iguais às dos outros, né? Quem não mandar também todas as atividades, é preciso fazer uma análise mais precisa dessa situação. Com relação à presença nas aulas, agora quem não assistir vai de fato levar falta, né, diferente do ano passado, acho que vocês já foram avisados sobre isso ontem. E a presença nas aulas corresponde a um ponto.
Quando o bimestre acabar, eu vou dividir todas as aulas que a gente teve com relação a esse ponto. Se você faltou metade das aulas, então você só tem meio ponto. Se não assistiu nenhuma, como alguns colegas do ano passado e nem justificava, perdeu esse ponto, né? A não ser, obviamente, que seja um problema de colega que não tenha conexão, entre outras situações. E, além disso, nós teremos o trabalho avaliativo, que terá validade de 2 pontos. Pode ser, inclusive, que seja mais de um trabalho, seja 2, e aí cada um vale 1 ponto. Então, basicamente, a gente vai construir a nossa dinâmica dentro desse sentido. Quando eu coloquei aqui no ponto 3, participação das aulas, é que eu quero, de fato, que vocês dialoguem comigo, né? Mandem respostas, mandem contribuição, e todas as aulas eu já estou fazendo anotações, certo? Já coloquei, por exemplo, aqui a colocação da Clarice, do Dácio, que inclusive eram colegas que todas as aulas participavam no ano passado, assim como outros, e os demais que são mais caladinhos, né, fiquem à vontade, certo? Para ganhar esse ponto, vocês vão ter que fazer pelo menos 2 participações nesse bimestre. Então, ou faça uma pergunta, ou faça uma contribuição, e nós teremos também momentos nas aulas em que eu vou disponibilizar só para fazer perguntas, inclusive direcionadas para o pessoal que não está participando. É interessante que se atente a essa situação para poder fechar uma boa escala de nota e não seja necessário ir para recuperação. Que, sendo bem sincero, não recupera, certo? A gente pode cumprir o protocolo burocrático, mas eu não acredito que quem deixou de assistir aulas ano passado, de estar interagindo com a gente, consiga ter um rendimento que realmente seja interessante e esteja bem preparado para o mercado. Então, é hora de corrigir essa situação agora, para evitar comportamentos que não são interessantes como ocorreram no ano passado. Alguma dúvida aqui, pessoal, em relação à avaliação? Por mim, não. Basicamente é isso. Quando for na semana que vem, onde a interação deve ser pelo Google Sala de Aula, vocês terão a primeira nota de aula sendo postada, certo? E meu intuito, né, é abordar ao longo dessa disciplina um pouco da história, como eu falei, do que aconteceu para que fosse criada a extensão rural, de como que ocorreram mudanças ao longo do tempo e do trajeto que a extensão rural ela cumpriu e cumpre hoje para o desenvolvimento do agronegócio no nosso país, né? E vamos entender, inclusive, como é que ela foi importante para que o agronegócio ele seja hoje o grande setor da nossa economia. Nesse sentido, é interessante que se construa também uma percepção de que é um momento em que a extensão rural ela está sendo debatida, tem muitos projetos tramitando na Câmara, no Senado, para criar e oficializar a profissão de extensão rural. Não existe, por exemplo, um curso técnico de extensão rural ou a faculdade. E há propostas para que isso aconteça, né? Então, é um momento em que, como o agronegócio cresce bastante, está se crescendo também as discussões em torno de como que a assistência técnica e a extensão rural deve ser melhorada no futuro. E entender essa relevância e como que a gente hoje, como profissional que está se formando na área, faz parte dela, é relevante para que compreenda e se tenha uma visão da extensão rural como formas diferentes, os sentidos diferentes que ela acaba se desenvolvendo na sociedade e que a gente precisa colaborar para que melhore e, obviamente, contribua para o desenvolvimento do nosso país cada vez mais. Pessoal, está tudo ok? Nenhuma dúvida, nenhuma pergunta que gostariam de fazer? Então, tudo bem.
Nesse sentido, tem um probleminha que está acontecendo em relação ao cadastro de vocês no Google Sala de Aula, certo? Que a coordenação está debruçada se resolvendo, e a expectativa é que amanhã todos vocês já estejam cadastrados lá. Então, como não está resolvida ainda essa situação, as atividades elas não vão ser postadas hoje, assim como as de ontem não foram postadas, né? A previsão é que a quarta-feira apenas é que seja liberado. Então, a atividade referente a essa aula vai ser disponibilizada amanhã, tá? Juntamente com esse slide de aula e o vídeo da aula, caso vocês queiram fazer uma revisita para consultar algum trecho que foi abordado aqui, ok? Nós não temos ainda o calendário de amanhã, não tenho certeza se amanhã teremos aula, mas se não, a gente se vê certamente na quinta ou na sexta. Agora, eu estou disponibilizando aí no chat o formulário, para que vocês possam se registrar e saírem da sala. Lembrando que com a saída da nossa colega Gabriela, né, teve uma alteração aí nos números, então vocês se atentem a isso, quem era depois da Gabriela assumiu o número dela, e assim sucessivamente, tá? Então já está aí disponível o link, vocês podem se registrar. Agradeço a presença de todos e até breve na nossa próxima aula.